considera uma pessoa apta e pronta para o serviço de Deus? Afinal de contas, tudo eu. Eu quero falar contigo hoje sobre caráter. Existem muitas pessoas que ainda não entenderam o que significa o caráter de Cristo. Eu sou Marta Pinto, este é o Cristão Bem Resolvido. Seja muito bem-vindo por aqui. Você que acabou de chegar aqui, um abraço, Deus te abençoe. Eu quero te convidar a permanecer neste canal. Você que me assiste sempre, mas não se inscreveu, por favor, se inscreva. Ao se inscrever, você recebe sempre uma notificação de todos os vídeos que eu colocar aqui. O YouTube não está a recomendar vídeos de palavra, então, por favor, fique com as suas antenas ligadas, porque nós vamos começar aqui a falar sobre coisas sérias, sobre coisas que vão trazer crescimento para a tua vida espiritual. É claro que este canal é um canal que tem conteúdos aleatórios, você poderá depois até verificar aí no canal, mas, por favor, hoje nós vamos falar da Palavra de Deus. Mas vamos também confrontar algumas coisas que são necessárias para começar por mim, e tudo que o Senhor me dá, eu posso tirar uma porção e passar também para si. Quem sabe você se considera uma pessoa apta, capaz para o serviço do Reino de Deus na sua igreja, e como é que está o teu caráter? Porque muito antes de estarmos aptos para servir, nós temos que entender que nós precisamos de servir como Cristo nos serviu a nós. E Cristo tinha um modelo, ele tinha um caráter, ao qual nós somos orientados pela Palavra de Deus a seguir o seu modelo do seu caráter. Eu não estou a falar de personalidade. Paulo tinha uma personalidade forte. Pedro tinha uma personalidade forte. Porém, o caráter foi trabalhado, houve mudança. Quando nós aceitamos Jesus, nós, basicamente, a nossa essência, ela já é uma essência, a nossa essência, nós quando nós nascemos literalmente neutros, nós não tínhamos pecado, mas nós temos uma natureza pecaminosa, tanto que à medida que o tempo vai passando, nós vamos pecando. Isso vai oficialmente trazer sujeira para a nossa alma. E como é que você quer servir no reino se você não fez essa limpeza? Isso tem que começar pelo teu caráter. Muitas pessoas querem servir, até mesmo aqui no YouTube querem pregar a palavra, mas não têm o mínimo de preparo para isso, porque afinal de contas o YouTube é uma plataforma onde te dá acesso a milhares e milhares de pessoas. Como é que você quer verdadeiramente servir a Deus? Será que você quer servir a Deus com os seus achismos, a forma como você acha que está certa? Isso não funciona assim. Deus te dá uma orientação bíblica para você seguir. E para você seguir a ponto de poder estar apto para servir. Então eu ia começar a dar o curso sobre ministério, ok? Um simples curso, uma coisa básica para novos convertidos. Mas eu decidi, e o Espírito Santo me incomodou, que de facto, para começar para nós termos um ministério na igreja, nós precisamos de mudar o nosso caráter. Nós não podemos servir a Deus com um caráter antigo. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos um processo de mudança, ao qual está incluída a mudança do caráter. Abra sua Bíblia em Romanos 12, no versículo 2 está escrito. Romanos 12, versículo 2 está escrito: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Noutras versões nós temos para que não vos transformeis pela renovação, diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Aqui diz entendimento, é a mesma coisa, ok? Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu estou num mundo, uma terra estranha. Eu não pertenço a este mundo. Assim como os salmistas falavam acerca de uma terra estranha, você vai ver no livro de Salmos, um livro poético, que fala muito acerca disso. E nós podemos entender literalmente que nós somos pessoas separadas para uma função que é ganhar almas para Jesus,
para que um dia possamos estar em glória e estarmos felizes, porque aqui na terra nós já estamos habitando num lugar de pecado e não foi para isso que Deus nos chamou. Então, continuando, sem me alongar muito, porque eu não quero ser muito maçuda, eu quero começar por dar uma pequena introdução dizendo que o Espírito Santo me incomodou para eu começar a dar esse curso sobre o caráter de Cristo. O caráter de Cristo, nós vamos falar aqui sobre caráter, vamos falar aqui sobre os frutos do Espírito e no final você vai perceber, vai ter um entendimento diferente das coisas. Até quando você quer continuar a encher a tua mente de coisas que não fazem parte, que não vão encher o teu espírito? Você enche a tua cara, até quando você vai querer alimentar a sua carne? Sendo que a palavra do Senhor diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então significa que você tem que alimentar o teu espírito. Até quando você vai continuar cego ou cega de não conseguir entender que verdadeiramente você foi chamado para ser separado deste mundo, ser diferente, porque você está numa terra estranha. A partir do momento em que Adão e Eva pecaram, essa terra se tornou estranha, uma terra de pecado. Jesus, ele veio para te resgatar de uma maldição, onde hoje nós podemos ter o livre-arbítrio de escolher com quem queremos morar. Então eu não posso começar por dizer assim, não, vamos fazer aqui um curso sobre ministério. Não, primeiro você precisa de mudar o teu caráter. Quantas e quantas pessoas, elas não são preparadas e se colocam dentro de um poço que não tem mais saída, porque mexer com coisas espirituais é coisa séria. E não querendo alargar muito, porque já vamos numa introdução muito grande. Afinal de contas, o que significa este versículo? Que verdadeiramente nós temos que nos conformar com a palavra de Deus e não com o mundo. As orientações que a palavra de Deus nos dá. E nós precisamos entender isso e acordar para isso. Ao invés de alimentar a nossa mente com coisas que não edificam, que inclusive só fazem crescer dentro de ti raiva, ódio, angústia, tristeza, mal-estar. Você não foi criado nem foi chamado para ser alimentado de carne. Você foi chamado para ser alimentado no Espírito. Irmã Marta, mas o que significa isso? Você está a dizer isso? Você já deu um curso sobre o caráter de Cristo? Sim, já dei, privei e vou voltar a dar com um outro entendimento, com uma outra maturidade e a começar por mim. Todos os anos eu leio, quase todos os anos eu leio este livro sobre o caráter de Cristo e os frutos do Espírito. Porque nós, seres humanos, somos extremamente esquecidos. Existe uma facilidade enorme de esquecer. Hoje você faz mil e uma coisas, daqui por 2 anos você já não se lembra nem daquilo que fez. Daquilo que você fez. Imagina aquilo que o outro fez por você. Então aí você vai esquecer muito mais rápido. Somos uma natureza má, pecaminosa. Não temos autonomia para ministrar sobre a vida de outras pessoas se não tivermos um caráter parecido com o de Cristo. Afinal de contas, nós somos pequenos Cristos. É assim que funciona. Então, na verdade, o caráter, o que é o caráter? O caráter é a soma das influências da tua vida. Você nasceu com uma personalidade que te foi dada por Deus, eu creio, e o teu caráter é uma soma que está relacionada à tua conduta de vida, às coisas que você viveu, boas, más, aos hábitos, aos costumes. E nós vamos falar sobre isso porque infelizmente tem pessoas que não conseguem mudar, porque ainda não entenderam que precisam de entender que o caráter está relacionado com tudo, é uma soma de coisas que você vivenciou no passado e ainda vivencia hoje, o seu estilo de vida, a sua conduta, que é um conjunto de comportamentos que aprendemos e como se fossem, que se formam mesmo dentro de nós. Então nós precisamos de trabalhar essas coisas. Essa conduta é uma conduta que manifesta na relação com outras pessoas. O comportamento diante dos outros manifesta o quê? O caráter. E o caráter, querido, ele também manifesta o quê? Um testemunho. Se você for uma pessoa mau caráter,
caráter, de má índole, você vai dar um mau testemunho. Como você quer servir no reino dessa forma? Não pode. Não pode. Muito daquilo que aprendemos está correto, mas existem partes da nossa forma de pensar, no nosso estilo de vida, na nossa conduta, que devem ser transformados, como temos aqui a base bíblica de Romanos 12:2. Mas não vos conformeis com este mundo e transformai-vos pela renovação da mente. O mundo, ele está podre. Ele tem completamente as ideias completamente trocadas, tudo o oposto da palavra de Deus. Nós fomos chamados para ter uma conduta de vida debaixo do princípio da palavra de Deus. Então, se você não entender isso agora, como que você quer servir na tua igreja? Como que você quer ser bem-sucedido ou bem-sucedida na tua igreja, se você verdadeiramente ainda não entendeu que precisa de passar pela transformação de caráter? Só que tem alguns que fogem dessa transformação porque isso dói. Porque isso dói. Afinal de contas, eu me considero uma pessoa muito santa. Uma pessoa extremamente preparada, mas na hora do confronto em que o meu líder ou o meu pastor me chama a atenção de alguma coisa, eu já fico ali com as minhas garras de fora, pronta para atacar. Falta de informação, falta de lapidação. Você precisa de ser como Jesus, e Jesus tinha um caráter perfeito. Então eu não te estou a convidar, meu querido, minha querida, para você ser perfeita, mas para buscar a perfeição até que um dia Jesus volte. A palavra do Senhor é muito clara acerca disso. Muitas pessoas fazem confusão entre caráter, personalidade e temperamento. É importante entendermos as diferenças que há entre essas três coisas. Personalidade é uma coisa, temperamento é outra. Eu sou uma pessoa sanguínea. Mas não é por causa disso que eu não vou ter a capacidade de dominar a minha carne, respirar fundo, contar até 50, ler os livros de Salmos para falar depois. Isso é uma coisa difícil, mas você tem que praticar. Porque a palavra do Senhor, ela nos ensina que tudo tem que ser vivido pela prática. Se você vai pedir a Deus os dons do Espírito, você quer dom de discernimento, você quer, seja aquilo que for, Deus não te vai entregar as coisas de mão beijada, porque Ele é um Deus que educa os seus próprios filhos. Imagina que eu tenho uma criança, a minha filha diz assim: mãe, eu quero cortar um papel. Me dá o dom de cortar um papel. Eu dou o dom de cortar o papel, ou eu corto por ela. Não vale a pena. Eu tenho que lhe dar o papel para ela, eu tenho que dar a tesoura para ela cortar, ela sentir as dificuldades da sua coordenação motora e trabalhar isso. Então existem coisas dentro de nós que não estão a ser trabalhadas, e quando a palavra de Deus começa verdadeiramente a tocar em alguns pontos, você começa a retroceder e não se deixa tratar. Você não se deixa tratar. Difícil é aceitarmos isso quando praticamos. Eu quero deixar aqui uma mensagem e te dizer que, ainda que seja difícil, é a única via, a única forma de você realmente conseguir servir a Deus. Muitas pessoas bem intencionadas querem servir Jesus, mas não estão preparadas. Porque se as pessoas muitas das vezes não conseguem competir com homens, como que vão competir com cavalos, como está na palavra de Deus? Precisamos de mudança e precisamos de entender, então, definir aqui alguns conceitos. Personalidade é uma coisa, temperamento é uma coisa, conduta, estilo de vida. Ou seja, personalidade é aquilo que nasce contigo. O temperamento, nós temos que trabalhar o temperamento, que é, na verdade, um conjunto de características organizadas, constitucionais e hereditárias, ok? E que é através do temperamento que nos damos a conhecer as outras pessoas. Então tenha cuidado. Não vale a pena você fazer missões, não vale a pena você fazer tudo e mais alguma coisa, se demonstrar, mas você pode até
Enfim, você pode se postrar diante de adorar a Deus de formas... Enfim, você pode emocionar. Vamos assim, você pode emocionar qualquer pessoa. Você pode praticar as melhores ações. Mas se o teu temperamento não foi mudado, esse é o fruto que Deus vai exigir de ti. E se você não tiver essa mudança, você está lascado. Porque a palavra do Senhor diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Então você pode fazer tudo. Os teus frutos não têm a ver com aquilo que você faz. Os teus frutos têm a ver com o teu domínio, o domínio do teu eu, do qual você está vazia de si e cheia do Espírito Santo. E essa é a oportunidade que você tem quando o teu temperamento começa a subir. Essa é a oportunidade que você tem de parar e pensar assim: agora eu tenho esta oportunidade para mudar o meu conceito e trabalhar esta área. Porque Deus vai te dar provas difíceis para você ser aprovado. Caráter, trabalhar caráter não é Nutella. Grava isso na tua mente. O nosso temperamento ele tem que ser controlado por quem? Pelo Espírito Santo. Então, existe aqui uma designação, uma ordem. Você aceita Jesus, você tem o Espírito Santo e você não é você que domina o Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai dominar. É Ele que te vai ensinar e você tem que se submeter àquilo que Ele te ordena fazer. Essa é que é a maior luta. É por isso que muitas pessoas estão numa igreja há anos e não crescem. Podem ter muitos cargos, podem ser os bambambãs, mas se verdadeiramente não entenderem isto e não praticarem, não vão sair dali do mesmo lugar. Vão ficar vazios, porque servir a Jesus é estar cheio. Servir a Deus é uma coisa maravilhosa. Você sente prazer, você sente o Senhor. Enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das tuas coisas. Então, é um galardão que você tem. Servir a Deus é maravilhoso. Aleluia. Então, se você tem chamado para servir a Deus, se você sente desejo no seu coração, então pode sentar no banquinho. Preste muita atenção a esse curso, porque isso vai edificar a tua vida. Provavelmente você vai ouvir aqui algumas coisas que vão confrontar os teus pensamentos. Se calhar você vai ouvir aqui algumas coisas que vão confrontar a tua forma de pensar. Mas eu quero dizer que isso é uma das condições que estão relacionadas ao caráter, à forma de pensar. Como que você cresceu? Quem te induziu? Como é que você verdadeiramente como é que foi a tua educação? No que é que os teus pais, qual foram a semente que os teus pais lançaram em ti? Ou o que é que você procurou no teu percurso de vida que hoje você tem uma linha de pensamento, mas poderá ser completamente oposta, poderá ser coisas ruins. Isto tem a ver com a conduta. A forma de pensar de uma pessoa é percebida pela maneira pela qual ela constrói a sua escala de valores. Tem gente que se produz, se enfeita demais. Se é que eu me estou a entender, veja, entenda o que eu estou a dizer aqui. Tem gente que quer colocar máscaras e mais máscaras e mais máscaras para esconder a sua escala de valores, que é tão baixinha, tão pequenininha. Você precisa tirar tudo. Deus te quer nu. Nu. Você tem que ser simples, você tem que estar completamente sem vestes sujas para Ele te dar vestes novas. Então, a tua escala de valores, o caráter é determinado em primeiro lugar pelo aspecto moral, ou seja, o que é que você considera certo? O que é que você considera errado? Eu tenho a certeza que isso daria pano para manga. Porque tem pessoas aqui que consideram certo muitas coisas que a palavra do Senhor diz que é completamente errado. Eu não sei se você está a entender, mas se você não entender, preste muita atenção e eu te convido a pensar sobre o assunto. Como que você quer induzir pessoas a servir a Cristo se você tem ideias e conceitos errados? Você não está apto para servir. Você não está apto, não está preparado. Pense nisso. Se você é uma pessoa que aprova aquilo que definitivamente é errado, podemos dizer que o caráter da pessoa é defeituoso. Você precisa de uma mudança, fazer um download. Você precisa de nascer de novo. E aí entra Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. E olha que servir a Jesus não é fácil,
Porque isso vai exigir as mesmas coisas que ele teve que carregar com ele. Renúncia do seu próprio eu. Muitas coisas. Você está preparado para isso? Estilo de vida. O estilo de vida de uma pessoa é determinado pelos alvos, hábitos e costumes. Se o seu grande alvo na vida é ser um atleta, então eu devo desenvolver um estilo de vida comportamental. Afinal de contas, eu quero ser um atleta, eu tenho que ter um estilo de vida. O estilo de vida faz parte do nosso caráter. A prova disso é que normalmente as pessoas com a mesma profissão apresentam características de caráteres semelhantes. Desenvolvem um semelhante estilo de vida. Você está a entender o que eu estou a tentar dizer? E a conduta? E a conduta? A conduta é um conjunto de comportamentos que podemos e que se formam. É um conjunto de comportamentos que aprendemos e que se formam dentro de nós. A conduta é tudo aquilo que fazemos, falamos, sentimos. Então, muito cuidado com aquilo que você fala, muito cuidado principalmente com aquilo que você permite sentir. E muito cuidado com aquilo que você fala. Lembre-se que para ter um caráter formado, nos primeiros tempos você vai precisar de lutar e vai precisar de olhar para as adversidades e pensar assim, esta é uma oportunidade que eu tenho de mostrar o caráter de Cristo. Vai te dar vontade de você responder ao seu líder quando na verdade você tem uma oportunidade para ficar calado. É difícil. O comportamento diante dos outros manifesta o caráter, ou seja, a forma de pensar e os motivos que vão dentro do teu coração. Não adianta você esconder o que está dentro de você, porque você não é especificamente aquilo que você diz, você é aquilo que você escreve, você é aquilo que você pensa e você também é aquilo que você veste. Você não precisa de uma linguagem verbal para demonstrar quem você é. Essa é a menos significativa. Aquilo que você faz quando mais distraído está, isso mostra quem você é. Então tenha cuidado. Porque as tuas palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Os exemplos arrastam. O estilo de vida, a forma de pensar, a conduta compõem o nosso caráter e é através deles que o caráter se manifesta. Estes três elementos não podem ser observados de forma separada. Eles têm que estar unidos, têm que estar em conjunto, simultaneamente. Então eu vou ficar por aqui. Espero que você tenha entendido a minha mensagem. Porque nós vamos falar acerca deste assunto e vamos falar... O primeiro estudo do ano 2024 vai ser o caráter de Cristo mais uma vez. Não adianta você dizer que é um cristão se você não tem caráter. Não adianta você dizer que é um cristão 007 que entra na igreja uma coisa e fora da igreja outra. Não adianta dizer que é cristão porque faz grandes obras, porque você não é salvo pelas suas obras. Eu sou adventista do sétimo dia e posso te garantir que não é pelas suas obras que você é salvo pela graça de Deus na tua vida. Mas tem uma coisa aqui. É óbvio que as tuas obras também contam, mas do que é que adianta você estar a praticar boas obras? E se for preciso, você nos bastidores faz coisas completamente erradas com os teus irmãos? Do que é que adianta você fazer uma coisa e você está-se a esforçar, você nem pensa? Porque, afinal de contas, você tenta colocar uma máscara, se esforça para ser aquilo na aparência, mas depois você destrói tudo nos bastidores. E não há nada, como diz a palavra de Deus, nada que esteja oculto, que não venha a ser revelado. Meu querido, minha querida, pare de se iludir. Desperte. Não importa quem você é. Você pode ser uma simples serva de Deus como eu. Eu não sou missionária, eu não sou pastora. Sou apenas uma simples serva. Sou serva. Eu procuro ser uma pessoa melhor todos os dias. Eu tenho tantos defeitos. Mas não se iluda com as suas palavras. Não se iluda porque você pratica boas ações, sendo que o teu coração está cheio de ranço, de falta de perdão. Deus rejeita pessoas assim. Você precisa de estar limpo e você precisa de entender que um caráter é aquilo que verdadeiramente te leva a Cristo. Você não tem condições de subir, de viver com Deus com um caráter completamente destruído e mantido da forma
que está. Quando nós aceitamos Jesus, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo e isso inclui o teu caráter. Você precisa de entender isso. Então não são as suas obras, não é as coisas boas que você faz, não é as boas palavras ou as coisas lindas que você diz para encher e inchar o ego dos outros e você ser bem aceito na sociedade. Não. O que verdadeiramente vai salvar é aquilo que ninguém vê e que só Deus pode ver. Aquilo que está dentro do teu coração. E se aquilo que estiver dentro do teu coração for algo produtivo, algo assim de excelência, você pode ter certeza que isso vai passar de dentro para fora. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha também gostado dessa boa notícia. Convido pessoas, porque eu tenho a certeza absoluta que esse curso vai abençoar muito a tua vida. E este curso é para aqueles que querem aprender, que querem saber um pouquinho mais de como funciona a nossa vida com Deus. Após o aceitar Jesus, existe uma mudança para você, na finalidade, servir. Todos nós fomos chamados para servir. Cada um no seu quadrado e cada um da forma que o Senhor escolheu. Deus abençoe. Até ao próximo vídeo. Até ao próximo Cristão Bem Resolvido. Deus abençoe.